Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bom, pessoal, hoje nós vamos abordar o nosso quarto e último conteúdo que nós temos previstos aí no curso de Fisiogastrointestinal. Meu nome é Alex Afacho, atuo aqui pelo Departamento de Ciências Fisiológicas e com vocês aqui hoje a gente vai abordar um pouco a fisiologia da ingestão alimentar. Esse é um tema que eu tenho um carinho especial porque é um tema que não fazia parte do curso. Há uns 5 anos aí eu sugeri a introdução desse conteúdo porque quando nós pensamos em ingestão alimentar, a gente está pensando em um circuito que, quando está, digamos, deteriorado ou comprometido, ele pode favorecer um aumento da ingestão alimentar, um excesso de peso. E quando nós falamos em excesso de peso, nós temos as comorbidades associadas, especialmente aí o diabetes mellitus tipo 2, né? E entender então como funciona o controle da ingestão alimentar, a regulação dos componentes centrais associados à ingestão alimentar é muito importante, tá ok, pessoal? E eu espero que eu consiga trazer aí para vocês algumas informações bastante relevantes. Basicamente, a gente vai se ater aqui aos componentes neuromorais que controlam a ingestão alimentar e como eles se dão no curto e no longo prazo, tá ok? Só para ficar então reforçado, esse material ele foi elaborado exclusivamente para suprir de forma parcial o conteúdo de físio gastrointestinal aqui no curso da MED, especialmente a segunda fase, podendo ser aproveitado em outros cursos com código CFS quando eventualmente for requisitado, ok? Aos discentes do curso de medicina, as fisiopatologias referentes ao trato gastrointestinal serão abordadas conjuntamente com a físio da sexta fase. Só que eu chamo a atenção a vocês aqui que esse conteúdo ele não volta a ser abordado, ao menos em fisiologia, tá ok? Então a gente vai tentar não esgotar o assunto, mas abordar ele em profundidade aqui neste momento. Não está autorizada, né, pessoal, reforçando aí, nenhuma forma de cópia, regravação, reprodução fora do contexto do curso, sem autorização expressa do autor. E o conteúdo ele não visa substituir nenhuma leitura, tá, que se refira ao tema. Eu trago para vocês 3 capítulos que podem dizer alguma coisa a respeito. Fisiologia do Aires, capítulo 26, capítulo 71 do Guyton. Mas se puderem, né, ter acesso a esse livro aqui, eu diria que ele é o melhor dos 3. Tem uma linguagem bastante acessível e aborda o tema de uma forma bem interessante. Tá? Fisiologia Humana das Células aos Sistemas, da autora Laura Lee Sherwood. Eu sei que tem cópias na biblioteca. E trago para vocês uma revisão escrita por autores brasileiros. Todos eles são brasileiros, embora algum deles aí resida na Austrália, mas especialmente esse aqui, o professor Lício Veloso, ele é clínico, né? É endocrinologista, mas docente também pela Faculdade de Ciências Médicas lá na Unicamp, e é uma grande referência aí na temática, viu, pessoal? Aí está aí um nome que eu aconselho a acompanharem de perto, tá ok? Pois bem, apenas reforçando para não deixarem de checar então literatura indicada, acompanhar o roteiro de estudos dirigidos que está disponível no muro, né? E sempre que for recomendado materiais complementares que estarão também disponibilizados lá no Moodle. Como já sabem, né? Sempre que encontrarem esse slide de transição, considerem aí fazer uma pausa se vocês julgarem pertinente. Dessa forma que a gente num único arquivo consegue fazer uma gravação com raciocínio fluido, contínuo, e aí basta fazer então a interrupção quando julgar aí pertinente. Ok? Então, começando aqui com os componentes centrais de curto prazo, o que a gente pode começar aqui fazendo uma reflexão? Quando a gente olha para essa imagem, nós imaginamos então uma configuração do ser humano em que não se dispunha de nenhum tipo de artefato tecnológico e de rotina civilizatória como nós temos hoje, né? Então percebam que as vestimentas são escassas, a forma de se abrigar, de se proteger das adversidades, temperaturas do meio ambiente também eram super precárias, apenas aquelas disponíveis na natureza. A forma de se obter o alimento ou era por meio do que se caçava ou se coletava, né? Quem leu aí o Homo sapiens sabe muito bem aí do que eu estou me referindo. Os chamados seres humanos coletores e caçadores, né? E um fato que eu quero chamar a atenção de vocês, primeiro que não tem nenhum aspecto relacionado à higienização, é simplesmente a forma como era disponível na natureza, mas você não vê nenhuma
gravura, nenhum desenho que se refira à época que presuma que existiam seres humanos aí obesos, né? Então percebam que a princípio aqui a gente podia mais encontrar pessoas com desnutrição, com magreza, do que com excesso de peso. Isso, se a gente fizer uma provocação, uma reflexão aqui, não é difícil da gente entender em função do conforto, a comodidade alimentar que nós temos hoje. Hoje nós morremos mais por complicações, por excesso de ingestão, do que por deficiência ou por falta de ingestão, desnutrição, ainda que exista, né, bilhões aí de pessoas que sofram de desnutrição, infelizmente. Mas ao olhar aqui para uma mesa como essa, imagine um café colonial, que existem inúmeros componentes aqui, começando pelo comportamental, né? Ao pagar por uma mesa dessa aqui, você fará questão de tentar consumir o máximo, ainda que não esteja interessado ou com apetite para comer tanto quanto. Mas, para além disso, a gente vai encontrar aqui muito alimento processado, ultraprocessado, refinado, diferente disso aqui, né? Você precisava abater o animal, ter energia envolvida por trás da caça, o preparo, o rendimento, enfim, a escassez, né? A intermitência entre as refeições. Agora aqui não. Você tem acesso a essa diversidade de alimentos no momento que você quiser, né? Então esse é um tema que a gente tem que pensar com bastante atenção, porque hoje nós estamos submetidos a impulsos alimentares que a sociedade moderna vem ditando para a gente. Nós não somos obrigados a nos alimentar aí 6, 8 vezes ao dia. Não, 1, 2, 3 refeições ao dia está mais do que suficiente, e preferencialmente por meio de alimentos mais próximos daqueles em natura, que preservem as propriedades naturais, né? Quando a gente parte para alimentos como esse bolo aqui, que é ultraprocessado, né? Refinadíssimo, com uma quantidade tremenda de açúcares refinados e gordura trans, quer dizer, é um alimento que de longe não estava presente nesse cenário aqui. Então, a gente tem que assumir, né, em partes, que a nossa nova maneira de se alimentar, ela está por trás aí, da forma como nós temos acelerado o nosso ganho de peso. Basta imaginar a evolução no consumo de açúcares refinados ao longo das décadas, a partir aí da década de 70, e a evolução também aí da incidência da prevalência de excesso de peso na população. E isso tem a ver pelo seguinte, nós temos mecanismos fisiológicos de sobra para nos manter dentro do peso corpóreo, tá? Então perceba que quando a gente tem uma situação onde eventualmente a gente tem um aumento da nossa massa corpórea, associado a uma refeição de grande volume ou uma frequência muito grande, vamos colocar aqui como exemplo festas natalinas, né, final de ano. Quando a gente se passa um pouco, isso é expressado em um discreto ganho de peso, normalmente o nosso organismo ele tende a lançar mão de respostas, de ferramentas, que tendem a nos trazer de volta ao nosso peso normal. Então, quando aumenta o nosso peso corpóreo, a gente tende a induzir mais saciedade, né, diminuir a ingestão e aumentar um pouquinho aí o nosso gasto energético. Então, isso é natural. Toda vez que aumenta a massa corpórea, aumenta o gasto energético, tá? E aí vocês podem começar a se questionar, mas como é que eu aumentando a massa corpórea no contexto de obesidade e com isso aumentando o gasto energético, eu ainda sigo em desequilíbrio? Isso a gente pode discutir ao longo da nossa conversa aqui. O contrário também é verdadeiro. Situações onde nós temos redução da nossa massa corpórea, o nosso organismo ele lança mão de ferramentas aí, de respostas que nos fazem ter mais apetite, né? E reduzir a nossa taxa metabólica. Isso é muito fácil de vocês perceberem, pessoal, quando vocês saem de uma febre, de um resfriado forte, quando vocês perdem o apetite. Essa redução do apetite tem até a ver com citocinas pró-inflamatórias que sinalizam o sistema nervoso central. Você não tem desejo, né, de comer quando você está num contexto ali de inflamação aguda, uma infecção aguda. Só que tão logo passa esse período aí de febre, você volta com uma gana aí de comer tremenda, né? Para que vocês percebam que nós sempre tendemos a trazer o nosso peso corpóreo de volta àquele balanço considerado ideal. E para isso nós temos inúmeras formas de alcançar essas respostas. Então esse ajuste fino,
ele faz uso de hormônios e de circuitos autonômicos que conversam com o trato gastrointestinal. O tecido adiposo tem uma fonte tremenda de informação hormonal. O próprio sistema nervoso central, que está sujeito a influências de mecanismos endócrinos, nutricionais, do sistema nervoso autonômico, sensorial e comportamental. Ou seja, o sistema nervoso central ele é modulado por hormônios, por componentes nutricionais, substratos energéticos. O sistema nervoso autonômico está em direto contato com o central. Respostas sensoriais, como o paladar, a visão, né, o olfato, e comportamental. Uma situação estressante ela pode me levar a comer mais ou menos, isso depende muito de indivíduo para indivíduo, ok? Bom, é importante, só para a gente fechar essa questão aqui, é dizer que, a princípio, então, nós temos sistemas regulatórios que nos levem à manutenção da nossa massa corpórea ao longo de toda a vida. Ok? A princípio não é para a gente ganhar mais massa do que aquela considerada o crescimento ponderal. Mas por que então, né, que nós temos um aumento da massa corpórea para níveis configurados de excesso de peso? Isso a gente pode discutir ao longo da nossa conversa. Bom, então o sistema nervoso central, eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, reforçando quem são os núcleos relacionados a esse controle definitivo pelo apetite ou pela saciedade. Ele está sujeito a aferências neurais e humorais, tá ok? Então nós temos um eixo intestino, sistema nervoso central, e um eixo aí, digamos, periférico, né, humoral central. E nós vamos detalhá-los aí mais adiante, com calma. Começando aqui pelo sistema nervoso central, quem são esses núcleos relacionados ao controle da saciedade e do apetite? Então nós temos uma estação intermediária que ela está situada aqui na área póstrema e no núcleo do trato solitário. Esses dois, digamos, pools de neurônios que perfazem a área póstrema e o NTS, eles são muito sujeitos a inputs periféricos. Por isso que eu chamo aqui de estações sinápticas ou de passagens de informações de sensibilidade visceral e gustação. Então, todas as informações sensoriais que vêm da nossa boca, da nossa cavidade nasal, do esôfago, da faringe, estômago, intestinos, tudo isso por meio de nervos sensoriais, eles comunicam especificamente com o NTS, enquanto a área póstrema ela está sujeita não somente a sinapses cruzadas com os neurônios do NTS, mas a área póstrema ela também pode receber ligantes humorais, ou seja, hormônios, que se difundem por um capilar que ele é mais fenestrado nesse segmento, e esses ligantes podem interagir com receptores, portanto, na área póstrema. Assim, a área póstrema ela influencia o NTS e o NTS influencia a área póstrema. E estes, por sua vez, eles farão sinapses com núcleos hipotalâmicos que regularão, em definitivo, a via pelo apetite ou pela saciedade. Só para que a gente tenha uma ideia de quanto o NTS ele está sujeito a essas aferências, ele recebe, então, informações sensoriais do vago, do glossofaríngeo, do facial e do trigêmeo. Né? Não é pouca coisa. E o NTS ele tem uma densidade muito grande para receptores de melanocortina tipo 4. Esse MC4R é um receptor importantíssimo para veicular, para mediar a saciedade. Tá? Existe um neurohormônio aqui, que é o alfa-MSH, que é o hormônio estimulante de melanócitos. Esse alfa-MSH ele tem como precursor o PONC, que é a propilmelanocortina. A gente já vai ver isso. Essa propilmelanocortina ela é, então, digamos, fonte para formação de alfa-MSH. Esse alfa-MSH, ao interagir com esse receptor MC4R, né, que é um receptor de melanocortina tipo 4, quando a gente estimula esse receptor, o que a gente observa é o que? Um forte sinal de saciedade, ou seja, de redução do apetite e, por sua vez, de redução do peso corpóreo. Então, se fizer a injeção desse agonista diretamente no NTS, o que se nota é que os animais eles perdem peso por comerem menos.
O contrário, se você injetar um antagonista diretamente no NTS, você vê um padrão inverso. Animais ganhando peso por fazerem aí um aumento da ingestão, que é considerado hiperfagia, né? É um aumento da ingestão alimentar. E para que vocês vejam como existem outros ligantes que vêm de fontes periféricas, como a urocortina A, que ela é proveniente do estômago, quando você injeta essa urocortina A, você tem sinais aí que resultam em saciedade. Então, o NTS e a área póstrema, eles são apenas estações intermediárias, né? O que significa que quando eles são excitados ou inibidos, eles podem influenciar estações terminais, que são estações encontradas no hipotálamo, que é o que a gente vai ver agora. Então, se nós olharmos na região hipotalâmica, nós temos diversos núcleos hipotalâmicos, e eu destaco em vermelho aqui os que nós vamos discutir hoje. Então, aqui em 3 a gente tem o núcleo paraventricular, nós temos em 6 um núcleo arqueado, e vejam como eles, né, emitem projeções de axônios que modulam tanto a neurohipófise quanto a adenohipófise. Nós temos o núcleo hipotalâmico ventromedial aqui em 7, o dorsomedial em 8, e o ventrolateral ou área hipotalâmica lateral aqui no 10. Esses núcleos, então arqueado, paraventricular, área hipotalâmica lateral, ventromedial e dorsomedial, todos esses 4 estão envolvidos no controle do comportamento de saciedade ou de apetite, ok? Induzindo fome ou perda de fome. E o NTS, né, que seria mais ou menos por aqui, ele pode influenciar esses núcleos por meio de projeções axonais até esses núcleos hipotalâmicos, tá ok? Então, focando um pouco no núcleo arqueado, que é esse representado pelo número 6, ele é um núcleo que é responsável pela captação, pela confluência de diversas informações, tá ok, pessoal? Essas informações elas podem ser endócrinas ou elas podem ser neurais por meio de sinapses oriundas de outras porções do sistema nervoso, como por exemplo o próprio NTS. Aqui esse núcleo arqueado, para que vocês tenham ideia, ele expressa receptores para insulina, para grelina, leptina, esse hormônio PYY, que a gente já vai comentar em detalhes ao longo da nossa conversa. E o que é importante vocês prestarem muita atenção daqui para frente? No núcleo arqueado, nós temos pools ou populações de neurônios que vão ditar uma resposta orexígena, ou seja, apetite, e pools de neurônios que, quando excitados, eles resultarão em comportamentos anorexígenos, ou seja, de saciedade. Quem são os neuropeptídeos definitivamente conhecidos hoje como responsáveis, né, por uma resposta orexígena? É o neuropeptídeo Y e é o peptídeo relacionado com a proteína AGOT. Esse AGOT vem de um termo em espanhol que é agut. Agut é referido a um tipo de roedor, equivalente à paca, que tem uma pelagem mais clara. E esse agut, então, é um gene relacionado à pigmentação, ok? A concentração de melanina. Então, eles notaram que esse peptídeo relacionado com a proteína agut é um peptídeo que é expresso em neurônios que também expressam o neuropeptídeo Y, e em conjunto, NPY e AGRP são neuropeptídeos que, quando interagem com receptores que serão demonstrados adiante, resultam em um comportamento de apetite, de fome, de busca pelo alimento. Por outro lado, nós temos ainda no núcleo arqueado pools, populações de neurônios distintas, que sintetizam propilmelanocortina, que é o precursor para aquele alfa-MSH, e também o transcrito regulado pela cocaína e anfetamina, que é o CART, né? Então, por aqui vocês já imaginam que a anfetamina, que está muito presente em bebidas estimulatórias, né, como Red Bull, e a cocaína, esses dois agentes, eles normalmente resultam em quê? Em cansaço, em moleza ou excitação, né? Resulta em fome, apetite ou resulta em saciedade. Um indivíduo, por exemplo, que cheira cocaína, ele tem perda super contundente de massa corpórea
e ele não se alimenta. Tem a falsa sensação de estar alimentado, né? Então, para que vocês tenham uma ideia, como a cocaína ela atua nesse circuito anorexígeno, mostrando como esses indivíduos perdem peso mesmo, porque eles param de comer e aumentam muito a sua atividade metabólica, né? Pois bem, esses neurônios que sintetizam NPY, AGRP ou PONC e CARD, eles projetam fibras para a área hipotalâmica lateral, que seria aqui o núcleo 10, e também para o núcleo paraventricular. E vocês vão ver, portanto, que o núcleo arqueado ele é uma estação de recepção, mas não é a estação efetora em definitivo. Ele vai transmitir, então, informações por meio de sinapses com outros núcleos relacionados aí ao hipotálamo. E, claro, à medida que a gente vai avançando na ciência, vão se encontrando novas informações e novos agentes que podem regular, modular aí, positivamente ou negativamente a ingestão alimentar. Aqui, por exemplo, uma evidência de que no núcleo arqueado hipotalâmico você encontra neurônios que expressam a tirosina hidroxilase, que é uma enzima importante para você fazer aí a síntese de dopamina, né? E mostrando então que a dopamina ela tem um efeito orexígeno, ou seja, tem um efeito aí estimulando, né, a fome, tá ok? Então, para vocês perceberem como nós temos aí muita coisa a ser revelada ainda. Bom, aqui para que vocês tenham uma noção do que se sabe de forma mais ou menos consolidada, foi dito a vocês então a influência do núcleo arqueado, que projeta informações a ventromedial, dorso medial, área hipotalâmica lateral e paraventricular. Mas vamos dizer que no meio do caminho, entre as estações efetoras, que eu vou chamar de paraventricular e área hipotalâmica lateral, nós temos o ventro e o dorso medial. Parece que quando você estimula o ventro medial, você induz uma grande saciedade e normalmente o animal perde massa. Se você fizer uma lesão do ventro medial, ocorre o contrário. Você perde o controle da saciedade, o que leva a um excesso de ingestão. Já o dorso medial é um núcleo que, quando excitado, estimulado, ele está relacionado ao aumento da ingestão alimentar e de ganho de peso corpóreo. Se você lesionar esse núcleo, parece que você perde esse refinamento e você vê um animal sempre saciado. Então, parece que são estações intermediárias que integram com as efetoras e têm um peso relativo, né? Para não dizer bem grande. Mas o que se tem bastante ideia é de que esses núcleos, o paraventricular e a área hipotalâmica lateral, são as estações efetoras, ou seja, são quem dão a resposta final. Quando a gente atua pelo circuito anorexígeno, ou seja, logo após a refeição, que induz a saciedade, a gente está mexendo com o núcleo paraventricular. E o paraventricular ele secreta aí aqueles hormônios hipofisiotrópicos, né? Se recordem aí que são hormônios que vão modular aqui a adenohipófise, né? Então, nós temos o hormônio liberador de corticotrofina, que estimula a liberação de ACTH, adenocorticotrofina, e a adenocorticotrofina ela vai modular a secreção de cortisol. Nós temos aqui, a partir do PVN, né, nesse núcleo 3, quando esse circuito é estimulado, a liberação também do fator liberador de hormônio tirotrófico, a tirotropina. Esse TRH ele estimula a liberação de TSH, hormônio tiroestimulante, aqui pela adenohipófise, que vai regular a síntese e a secreção de hormônios tiroidianos, como a tiroxina e triiodotironina, e esses, por sua vez, estão muito relacionados aí à termogênese, né, o aumento da oxidação celular. Já pela via aqui da área hipotalâmica lateral, que é esse grande núcleo 10, quando ele está, digamos, estimulado num contexto que se afasta da refeição, períodos interdigestivos de jejum, eles estão secretando aí orexinas e hormônio concentrador de melanina. As orexinas, normalmente, o que elas fazem é aumentar o seu estado de vigília, de atenção, de alerta e induz fome. É o equivalente a você estar numa situação de jejum, se você pensar num animal selvagem, né, num felino, num leão, ele está ali em alerta, né, sempre atento a uma oportunidade de refeição. As orexinas elas fazem isso, elas mantêm seu estado de vigília em alerta.
O hormônio concentrador de melanina ele atua também reforçando esse estímulo à busca do alimento, tá? Então nós estamos em vias relacionadas à busca pelo alimento e aqui em vias relacionadas à saciedade. Muito bem, vamos começar a detalhar um pouquinho mais isso agora. Quando a gente pensa em mecanismos de curto e longo prazo, a gente tem que, né, se a gente olhar aqui para essa configuração onde a gente inicia a refeição, o estômago, ao se distender, ele já pode projetar aferências sensoriais que, pela sua distensão, vão informar que nós estamos iniciando uma refeição. Isso por si só já pode ser um sinalizador para a regulação do apetite, que nós veremos em detalhes daqui a pouco, né? Então, nós temos sinais que trafegam por nervos vagos e espinhais, bem como pela circulação, né, por meio da eminência mediana, que modulam a atividade do NTS. Esses sinais são oriundos do trato gastrointestinal. Então, pode ser tanto por uma aferência neural, né, via nervo vago sensorial e conversa com o NTS, ou hormônios intestinais que vão se difundir na circulação e por meio de um capilar fenestrado, tanto lá na área póstrema quanto aqui no núcleo arqueado, poderá modular aí as respostas comportamentais para a ingestão. E nós temos também sinais humorais, né, que vão conversar com o núcleo arqueado da mesma forma que via difusão na corrente sanguínea. E esses hormônios a gente vai ver mais adiante que passa pela insulina do pâncreas e a leptina secretada aqui pelo tecido adiposo. Bom, reforçando aqui as etapas iniciais de curto prazo, nós temos uma diversidade de mecanorreceptores, de termorreceptores, receptores gustativos e quimiorreceptores, né, distribuídos ao longo da cavidade oral, teto da cavidade oral, língua, faringe, laringe, esôfago, estômago, intestino, estômago, fígado. E todos esses, digamos, sensores, sejam mecânicos, térmicos, químicos, eles estão presentes na projeção sensorial, né, dos nervos sensoriais que convergem para o NTS. Então aqui está falando do trigêmeo, estamos falando aqui do gânglio geniculado, que é a projeção aqui do nervo 7, o nono, né, o nervo vago, enfim, todas essas informações aqui estão aqui, né, o trigêmeo facial, glossofaríngeo e vago, eles projetam então informações sensoriais que fazem sinapses com neurônios do NTS e o NTS, por sua vez, ele encaminha essas informações que estão constantemente sendo alimentadas aí aos núcleos hipotalâmicos. Então, percebam que o NTS ele é uma estação integradora receptora de inúmeras aferências que vêm de diversos segmentos do trato gastrointestinal e que estão constantemente monitorando o seu padrão de atividade. E isto, por sua vez, vai influenciar as decisões hipotalâmicas. Tá? Então percebam aqui que, como foi comentado, a simples distensão gástrica, ela reflete, né, em ativação de mecanorreceptores que trafegam por neurônios sensoriais do vago, conversam com o NTS, e isso informa que você tem um determinado grau de plenitude. Então percebam que quando vocês iniciam uma refeição, tem acesso a um prato aí, em um buffet, por exemplo, e você completa esse prato quando você está com fome, nota-se que nós enchemos esse prato com a famosa expressão comer com os olhos, né? À medida que você inicia a refeição, você percebe que você pegou demais, né? Então, esse é uma demonstração plausível de como que a distensão gástrica ela já pode influenciar os comportamentos digestivos. Então, à medida que você vai comendo aquele alimento ali que você pôs nesse prato, você vai percebendo que você poderia ter pego menos. Então, isso aqui já é uma resposta de curto prazo mediada por nervo vago, né? E sabendo-se disso, algumas terapias cognitivas, elas recomendam que você ingira água quando estiver com fome. Que ao tomar água, você distende o estômago, ativa essa resposta. Só que lembramos que a água em 10, 15 minutos, ela já é esvaziada do estômago.
E como ela não tem nenhum valor calórico, ela não sinaliza nada em termos de sinais de saciedade de longo prazo, apenas de curto prazo, mas tem uma contribuição no curto prazo, ok? Isso é inegável. Já por outro lado, a gente tem uma sequência de respostas que trafegam via NTS mediada por ligantes. Então, vocês viram aí, né, na nossa aula anterior, que a colecistocinina, que é um hormônio intestinal secretado por células epiteliais enteroendócrinas em resposta à presença de lipídios e peptídeos no intestino, elas tanto estimulam então a secreção pancreática, a secreção de bile, quanto essa colecistocinina, ela pode interagir em receptores que estão nesses nervos sensoriais e estimular a atividade neural em direção ao NTS, ok? Então, esse aqui é um exemplo de uma resposta química, né? É um ligante interagindo com o receptor e aqui um mecanorreceptor, tá joia? Bom, em termos de componentes humorais, eu coloquei aqui como regulação cíclica e contínua porque tem um que vai ser a insulina, que ela é secretada de forma pulsátil, toda vez que nós nos alimentamos, e contínua aqui é mais relacionado à influência da leptina, tá ok, pessoal? Então percebam que temos diversos peptídeos e hormônios, olhem toda essa lista aqui, né, que podem influenciar esse comportamento de ingestão. Flechinha para baixo, diminui a ingestão, para cima, aumenta o apetite, tá? Eu destaquei alguns aqui que a gente vai conversar um pouquinho mais, como a colecistocinina, o GLP-1, insulina, leptina, PYY e grelina. Em azul, aqueles que induzem a saciedade, em vermelho, que estimula o apetite. Então percebam a grelina aqui, né, nessa linha preta, ela é um hormônio produzido pelo fundo do estômago, que quando tem suas concentrações sanguíneas aumentadas, e isso ocorre normalmente antes da gente acordar, durante períodos longos de jejum, ela estimula uma circuitaria orexígena, ou seja, ela induz a fome. Tá? A grelina ela é encontrada em concentrações elevadas em indivíduos obesos. A grelina ela tem uma concentração maior antes das principais refeições, e isso está mais acentuado em indivíduos obesos, então parece que a grelina ela tem uma contribuição nessa hiperfagia do obeso. Tá? Nós temos, por outro lado, como foi dito aqui, uma informação gástrica por meio da distensão gástrica, que no curto prazo informa a presença de alimento e, portanto, já faz um contrapeso aqui, induzindo um grau de saciedade. E como foi dito, né, nós temos hormônios intestinais, como o PYY e a colecistocinina, que em resposta à atividade gastrointestinal, em resposta ao tônus parasimpático que está aqui acentuado nessa fase, né, ativa da refeição, são hormônios que podem, via circulação, conversar lá com a área apóstroma e com o núcleo arqueado, estimulando um comportamento de saciedade. Ou eles podem interagir com receptores presentes no sistema nervoso entérico que conversam com fibras sensoriais do vago e conversam diretamente com o NTS, né? E na sequência a gente vai encontrando aí hormônios que eu vou detalhar mais adiante, como a insulina e a leptina, que também tem uma contribuição aí para a saciedade. Então eu queria, pelo menos nesse momento, reforçar os hormônios oriundos do trato gastrointestinal. A grelina, então, ela é proveniente do estômago e tem um efeito de induzir o apetite, está com suas concentrações elevadas nos picos aí dos jejuns, né, e antes de despertarmos. Já os hormônios intestinais, todos eles são secretados na fase ativa da refeição, por uma influência em boa parte do sistema nervoso parasimpático ou da presença do quimo no lume intestinal. E esses três hormônios aqui, eles agem de forma sinérgica, estimulando a saciedade, né? A perda do apetite. Bom, eu vou só reforçar para vocês aqui então que para todos esses hormônios nós temos receptores
já encontrados no hipotálamo, no tronco cerebral e no nervo vago, e esse X aqui ele já pode ser completado em praticamente todos os hormônios, ok, pessoal? Ou seja, nós podemos ter a influência desses peptídeos, seja interagindo com receptores lá no hipotálamo, no tronco cerebral, leia-se área póstrema, e por meio dos nervos vagos, né? Sendo os intestinais todos eles anorexígenos, enquanto a grelina ela é orexígena, ok? Bom, aqui vocês podem ver por esse esquema, um esquema bem intuitivo, tem uma legenda, né? Então vocês podem ver aqui um circuito vagal aferente, então sensorial, projetando-se ao tronco cerebral, no caso o NTS. Nós temos uma eferência vagal motora parasimpática, uma aferência simpática e uma eferência simpática. Vejam que na simpática a gente não tem praticamente nenhum receptor. Olhem aqui essas meia-luas, elas indicam o quê? Os receptores para determinados ligantes. Então, em verde, PYY, em azul, colecistocinina, roxo, GLP-1, grelina, oxintomodulina e para a leptina, inclusive. Então, significa que os próprios nervos vagos sensoriais, eles respondem à presença desses ligantes. Né? Ligantes no estômago, temos aqui a grelina e a bombezina, enquanto nós temos aqui no intestino aqueles clássicos, né? Nós temos aqui o peptídeo YY, a colecistocinina e o GLP-1, que são os três grandes peptídeos. No pâncreas a gente vai ter a insulina e o glucagon influenciando, e no tecido adiposo, especialmente aqui a leptina, o principal componente que a gente vai avaliar. E vejam bem, então, dessa via neural, né, via NTS, vejam projeções do NTS diretamente para quem? Para o paraventricular, tá ok? Nós temos, o que mais aqui? Então, ó, feedback do intestino para o hipotálamo via tronco cerebral, né? Nós temos um fluxo parasimpático ao PVN, né? Que daqui do PVN, então, você pode ajudar a coordenar respostas parasimpáticas. Nós temos do núcleo dorsomedial, área hipotalâmica lateral, projeções que modulam respostas simpáticas também, tá ok? Agora, o que é importante é a gente prestar atenção no seguinte: o núcleo arqueado ele tem uma diversidade de receptores para inúmeros ligantes que são oriundos da onde? Do intestino, do pâncreas e da gordura aqui, né, do tecido adiposo. Então, todos esses ligantes que são provenientes do intestino, do pâncreas e do tecido adiposo se difundem via barreira hematoencefálica e ligam-se em receptores lá no núcleo arqueado. E o núcleo arqueado, percebam como ele é uma estação, como eu disse para vocês, de confluência, de recepção, tanto de sinais do NTS quanto da circulação, e ele projeta informações para todos os demais núcleos, que aí vão coordenar respostas via simpáticas e respostas parasimpáticas. Então é muito importante que se tenha claro esse circuito. Então, uma aferência sensorial a partir do trato gastrointestinal ao NTS, que ajuda a modular as informações do arqueado, que por sua vez recebe uma diversidade de ligantes humorais, e em conjunto o arqueado ele decide, né? Ele projeta informações a núcleos integradores e efetores, como o PVN e a área hipotalâmica lateral. Então, tanto do PVM quanto da área hipotalâmica lateral, temos projeções que vão regular respostas motoras parasimpáticas quanto respostas motoras simpáticas, né? Muito bem. Existem outros pontos do sistema nervoso central que parecem estar envolvidos, mas a princípio a gente se restringe aqui ao contexto hipotalâmico. Muito bem. Não obstante, ainda temos aqui uma informação interessante, que nessa transição da barreira hematoencefálica você observa bastante astrócitos que estão em contato com as células endoteliais e são células de suporte. E uma configuração, digamos, saudável, não relacionada à inflamação, à obesidade, você tem uma sinergia entre os astrócitos e os neurônios são bastante responsivos à leptina. E vocês verão daqui a pouco qual é a função da leptina. Já no contexto de
ganho de peso, a gente normalmente tem um aumento de citocinas pró-inflamatórias na circulação que resultam numa alteração do fenótipo desses astrócitos e dificulta a interação desse neurônio com a leptina. Então, é como se a gente perdesse um pouco o efeito da leptina. E perdendo o efeito da leptina, a gente tem um comportamento mais hiperfágico, né? De maior apetite. Então, vocês vejam que existem inúmeras formas da gente ver a mesma informação. Esse aqui é um slide que se foca bastante no GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon, sintetizado pelo intestino. Esse GLP-1, uma vez difundido na corrente sanguínea, ele pode ter um efeito bastante importante no fígado, aumentando a resposta do fígado à insulina. Você tem o GLP-1 estimulando a liberação de insulina e suprimindo a liberação de glucagon. E você tem o GLP-1 interagindo em receptores do sistema vago, conversando diretamente com o NTS. Tá? E a gente pode dizer ainda que o GLP-1, via circulação, também sinaliza com a área póstrema e, por que não, até no próprio arqueado. Então, onde vocês observam esse losango vermelho, está se dizendo que é um receptor para o GLP-1. Então, você tem receptor para o GLP-1 no vago, no fígado, no pâncreas, área póstrema, inúmeros núcleos hipotalâmicos, né? Especialmente aqueles pulcelulares, que são células que produzem PONC, NPY e AGRP. PONC é uma via anorexígena, relacionada também ao CART, que induz saciedade, e NPY-AGRP é um circuito de neurônios que, quando ativados, resulta em fome. Então já deduzam, se o GLP-1 ele é secretado após a refeição e após a refeição a gente tem indução de saciedade, pode-se dizer que o GLP-1 ele estimula neurônios anorexígenos e inibe a atividade de neurônios orexígenos, tá ok? Então, só para que a gente tenha ideia aí da circuitaria. Vejam que como resposta, você pode ter o que? Redução de esvaziamento gástrico, pode ter um aumento, né, da sensibilidade à insulina no fígado, um aumento da atividade termogênica, envolvendo um pouquinho de tecido adiposo marrom, e são respostas relacionadas aos eventos que nós esperamos após a refeição. Bom, mas focando-se um pouquinho na leptina, a leptina ela é sintetizada no tecido adiposo a partir de ativação, né, expressão de um gene chamado OB. Esse OB vem de obesos, né? E esse gene OB, quando foi identificado esse gene, no final da década de 90, é interessante que teve um caso aí que se acharam que havia descoberto a causa da obesidade. Porque os animais que não expressam esse gene, né, esses animais são muito hiperfágicos e são muito obesos. E então, óbvio, né, um animal hiperfágico, ele come muito, ele ganha massa corpórea. Eles descobriram então que esse gene é o gene relacionado à leptina, e quando eles injetaram leptina nesse animal, esse animal perdeu peso abruptamente. E ficou-se aí, né, uma grande expectativa então de administração de leptina como forma de perder peso. Acontece que, na verdade, a leptina ela está em excesso no indivíduo obeso. Não é falta de leptina, e vocês verão por quê. Então, aqui no tecido adiposo, especialmente o visceral, você tem uma grande contribuição na síntese e secreção de leptina. A leptina normalmente aumenta a sua concentração após a alimentação e no jejum ela baixa, tá? E como eu disse, então, a falta congênita desse gene resulta em ganho de peso, porque a leptina ela é anorexígena, ela induz saciedade. E a falta da leptina, ela tira então esse efeito saciador. E a leptina ela é secretada em quantidades proporcionais à nossa massa adiposa. Então, quanto maior a nossa massa adiposa, maior a concentração de leptina, esperando que, tendo mais leptina, você coma menos e você regule a sua massa adiposa, na forma de um feedback aí negativo. Quanto mais leptina, maior saciedade, maior atividade metabólica e consumo dos meus estoques energéticos, de forma que eu vou, então, normalizando essa situação, mas não é o que parece que se encontra no caso aí de indivíduos obesos, porque uma das disfunções que se encontra, na verdade, é nesse gene DB aqui, que é o gene relacionado à expressão do receptor de leptina. Tá?
Então, o receptor de leptina, denominado aqui como BRB, esse receptor, se ele for hiporresponsivo, o efeito final da leptina não é observado. Então, percebam que não é a falta de leptina, e sim a falta de reconhecimento do hormônio lá no receptor. Tá ok, pessoal? Então, uma deficiência nesse receptor, que pode ser congênita ou pode ser adquirida, de acordo com o nosso estilo de vida, resulta numa menor resposta, num menor reconhecimento desse sinal, que é fundamental para o controle da saciedade. Tá ok? Bom, então se vocês olharem aqui a leptina, quando ela é secretada, ela já se encontra em concentrações basais, constitutivas na circulação, mas existe um aumento da liberação da leptina por efeito da insulina após as refeições. Tá? E a leptina, então, ela cruza a barreira hematoencefálica e ela tem uma ação anorexígena por estimular neurônios lá no núcleo arqueado que expressam o próprio melanocortina e o transcrito regulado por cocaína e anfetamina. Esses dois neuropeptídeos, eles têm uma forte ação anorexígena, tá ok? A leptina também, ao interagir com receptores nesses neurônios que expressam o neuropeptídeo Y e esse peptídeo relacionado ao gene AGOT, suprime a atividade desses neurônios, silencia a atividade desses neurônios, que por sua vez tem uma ação de apetite, né? De induzir a fome. Então você desliga o circuito que induz a fome e você liga o circuito que induz a saciedade. E lembrando que esses neurônios do núcleo arqueado, né, que está projetado aqui com fundo vermelho, eles interagem com estações integradoras e efetoras, que são os núcleos hipotalâmicos, dorso medial, ventromedial, área hipotalâmica lateral e paraventricular. No caso desse efeito da leptina, o que a gente tem ao final é o quê? Basicamente, né, uma redução na ingestão e um aumento sequencial da atividade energética, que pode controlar aí a manutenção do peso. Obviamente que essa circuitaria aqui, ela pode ser influenciada também por outros sinais hormonais, por substratos energéticos e comportamentais, né? E aí, como eu disse a vocês, nós temos o núcleo paraventricular liberando CRH e TRH, que induzem muitas atividades aí energéticas, termogênicas após a refeição. Ok, pessoal? Se vocês olharem isso daqui, é um esquema tirado do Guyton, ele vai dizer basicamente a mesma coisa que a informação anterior. Aqui nós temos 3 ligantes humorais, ou seja, hormônios, que ao cruzar a barreira hematoencefálica e interagir com receptores no núcleo arqueado, quando interage com receptores de neurônios anorexígenos, acentua essa rota anorexígena. E ao mesmo tempo, ao interagirem com receptores dos pools orexígenos, vai silenciar, né? Vai diminuir a atividade desses neurônios. E por garantia, há uma alça aqui de retroalimentação contralateral. Então, toda vez que você excita os neurônios anorexígenos, eles contralateralmente desligam a circuitaria orexígena. Quando você excita a circuitaria orexígena, ela contralateralmente silencia a circuitaria anorexígena. Então, vejam nesse esquema que a grelina ela é um ligante oriundo então, do estômago que, quando se difunde na circulação, tem um efeito excitatório para neurônios orexígenos, que induzem o aumento da ingestão alimentar. Toda vez que você tem esse circuito ativo, você inativa contralateralmente o circuito que leva à redução da ingestão, e vice-versa. E é fundamental prestar atenção nesse receptor aqui, MC4R, que é o receptor de melanocortina 4, que ele responde ao alfa-MSH, lembrando que alfa-MSH é derivado da própria melanocortina, e o alfa-MSH então é um neuropeptídeo que estimula a MC4R, e esse MC4R ele é conhecido também como gene FAT. Tá? É possível encontrar casos de obesidade por polimorfismos nesse receptor. Então, você não consegue desligar o sinal de ingestão. Porque, reforçando, né, toda vez que a gente vem de uma refeição e secretamos esses ligantes,
a ideia é que a gente controle a ingestão no sentido de interromper a ingestão, de provocar saciedade. Do contrário, a gente comeria continuamente. Só que o indivíduo que tem um polimorfismo nesse receptor aqui, ele não consegue receber esse sinal de desligar o circuito da fome. Portanto, ele come mais, tem hiperfagia e tem excesso de peso, né? É sabido por provas em animais que se você deletar o receptor de insulina nessa circuitaria, você tem um animal que resulta em obesidade, justamente por fazer muita hiperfagia, né? E só reforçar também que existem, né, agora novas evidências de que esses neurônios aqui, os orexígenos, eles respondem muito a substratos energéticos. Então, quando a gente tem um declínio da concentração de glicose, à medida que a gente se afasta de uma refeição, né, durante um jejum, você tem a ativação de uma sinase chamada MPK, que ela é bastante ativada quando você tem uma baixa quantidade de energia. Então a gente vai consumindo ATP, vai formando ADP, AMP, esse AMP, adenosina monofosfato, ela estimula uma sinase chamada MPK e essa MPK ela favorece o disparo desses neurônios aqui, de tal forma que a gente induz o apetite, né? E faz bastante sentido quando nossa concentração de substratos energéticos ela se reduz aí. Aqui é um esquema retirado daquela revisão que foi comentado com vocês, que vai reforçar tudo que foi dito até o momento, né? Então, após as refeições, nós temos um incremento das concentrações de insulina e leptina, que se difundem pela barreira hematoencefálica, estimulam circuitos anorexígenos, que resultam, então, em redução da ingestão alimentar e aumento da atividade metabólica, termogênese e oxidação de substratos, ok? E, paralelamente, o que eles fazem é suprimir aqui a atividade da circuitaria orexígena que está relacionada ao aumento do apetite. Bom, nessa tabela aqui a gente pode encontrar, mais uma vez, a descrição de cada um dos neuropeptídeos, a sua localização, todos eles estão presentes, né, situados no núcleo arqueado, a forma com que eles se acoplam a receptores, todos passam por receptores acoplados à proteína G, e os efeitos são os seguintes: nós temos aumento da fome para aqueles neuropeptídeos orexígenos e aumento da saciedade pelos neuropeptídeos anorexígenos. Tudo bem, pessoal? Então agora a gente aqui vai para a reta final, onde eu trago para vocês algumas evidências que estão em andamento e que fazem muito sentido. Então, a primeira delas aqui é o quanto a nossa microbiota, que é a nossa, digamos, nosso microbioma, né, o perfil de micro-organismos que coexistem em nosso intestino, predominantemente intestino grosso, o quanto que essa microbiota ela pode influenciar de forma positiva ou negativa, inclusive, o nosso comportamento alimentar. Então, quando a gente tem a chamada disbiose, que ela ocorre em função de uma predileção de um estilo de comportamento alimentar, quando a gente come muita gordura saturada, alimentos refinados, açúcares refinados, alimentos processados, ultraprocessados, esses alimentos normalmente são muito pobres em nutrientes e ricos em calorias. E os poucos nutrientes que eles disponibilizam normalmente são nutrientes que favorecem um perfil bacteriano pouco saudável para nós, tá ok? Então, se vocês pensarem em alimentos ricos em fibras, normalmente são alimentos que vão favorecer um tipo de microbiota mais saudável. Então, mais uma vez, todos os alimentos que vão próximos dos alimentos in natura e minimamente processados são aqueles alimentos disponíveis na natureza que direcionam, né, um drive, um perfil de microbiota saudável. E quando nós temos uma disbiose, ou seja, uma perda dessa habilidade ou uma perda dessa configuração de microbiota saudável, a gente tende a ter um comportamento mais hiperfágico e tendemos a ter um perfil mais pró-inflamatório na nossa circulação. Esse perfil pró-inflamatório, de certa forma, ele tira um pouco a ação da leptina e da insulina, reforçando mais uma vez a hiperfagia, tá ok? Bom, percebam também que essa microbiota aqui, ela pode definir os feedbacks que são decididos pelo sistema nervoso central por meio da interação com ácidos graxos de cadeia curta.
Então a nossa microbiota ela é capaz de produzir alguns ácidos graxos de cadeia curta. Os 3 mais conhecidos é o propionato, o butirato e o acetato. Esses ácidos graxos eles são sintetizados como resultado do metabolismo bacteriano, especialmente aí de fibras fermentáveis, né? Que nós não digerimos, mas as bactérias elas conseguem fazer aí o seu consumo. E esses ácidos graxos de cadeia curta, eles definem muito a imunidade intestinal. E quanto mais saudável é o nosso intestino, melhor é a nossa resposta imunológica intestinal. E ter uma boa resposta imunológica resulta em ter uma boa capacidade de se produzir hormônios intestinais que regulam esse feedback aqui de saciedade, como o GLP-1, peptídeo YY e a colecistocinina, tá ok? Então o que se nota agora é que existe uma integração muito grande entre a microbiota e o sistema nervoso central, uma vez que essa microbiota ela produz esses ácidos graxos de cadeia curta, que interagem com receptores, que projetam informações para o central e retornam com eferências no trato gastrointestinal. Essa microbiota ela define a imunidade intestinal, lembrando que nós temos a maior massa de células imunológicas residentes no intestino, e que essas células, no caso, com uma imunidade anti-inflamatória garantida por um perfil bacteriano saudável, ela também ajuda, né, a definir aí um perfil de citocinas anti-inflamatórias que são saudáveis para toda a regulação central e periférica. Se a gente promove uma disbiose aqui, a gente perde essa regulação fisiológica do controle da ingestão e a gente também favorece um perfil mais pró-inflamatório, que mais uma vez tende a nos levar a um comportamento mais hiperfágico, tá? Então, percebam como que nossas escolhas alimentares definem muito o que somos do ponto de vista biológico, porque isso inclusive passa pela regulação de um perfil bacteriano mais ou menos saudável. E as informações elas não param de chegar, né? Então aqui a gente tem um circuito, como nós vimos na nossa conversa anterior. A colecistocinina ela estimula a liberação de bile pelo fígado. Essa bile, uma vez no intestino, ela ajuda a regular a liberação de um fator chamado FGF15. Esse fator aqui, uma vez disponível, difundido na circulação, ele vai ajudar a regular a circuitaria hipotalâmica, suprimindo a atividade dos neurônios AGRP, ou seja, tirando o tônus da fome, né? Então, os próprios ácidos biliares reforçando essa circuitaria anorexígena, ou suprimindo a circuitaria orexígena, né? E já existem alguns compostos, suplementos que podem ser tomados, pessoal. Né? Um deles é esse aqui, ó, ácido taurocólico, né? Ele é conhecido como Túdica. Esse Túdica ele já é vendido na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil não tenho certeza. Ele é tomado como um suplemento e parece ter uma diversidade de benefícios aí, tá ok? Melhorando a sensibilidade à insulina e melhorando aqui a regulação da ingestão alimentar, por exemplo. Então, só para que vocês tenham uma comprovação do quanto que os ácidos graxos de cadeia curta, de fato, eles regulam esse tônus, né, neural que influencia a ingestão. Então aqui a gente está vendo um corte coronal na região do NTS e da área póstrima. Então vejam aqui a P, né, a área póstrima, em um animal que recebeu salina e um animal que foi injetado aí com butirato, que é um dos ácidos graxos de cadeia curta. O que se nota é um aumento da fluorescência de uma sinase chamada ERK, né, que é uma sinase regulada por fatores extracelulares. E quando você tem maior fluorescência aqui, indica que o animal está mais saciado. E olha que interessante, né? Esse butirato, entre outros ácidos graxos de cadeia curta, quando você administra ele pela via intraperitoneal, agudamente você vê uma resposta no curto prazo. Em meia hora o animal come menos. Ó. Se você deixar ele em jejum e liberar o animal para comer, ele vai comer, certo? Só que se antes você injetar acetato ou propionato ou butirato, o animal vai comer menos. Isso se mantém por até uma hora e se perde no médio prazo. Então é um efeito mais de curto prazo, tá? Aí se você olhar aqui uma resposta dependente de dose,
o butirato em qualquer dose, ele, né, teve um efeito anorexígeno no curto prazo, se manteve em 1 hora e se perde em 3 horas. Então, só para que vocês percebam, né, a importância então de ter uma microbiota saudável, que é definida em função das escolhas alimentares, o quanto que essa microbiota ajuda o nosso intestino a sincronizar as respostas com NTS, núcleo arqueado e comportamentos ingestivos. Aqui é mais uma informação mostrando que parece que o nervo vago ele também pode ser ativado de forma sinérgica tanto pela insulina quanto pelo GLP-1. Então, se você administrar GLP-1 e avaliar a atividade, o influxo de cálcio em um neurônio que representa o nervo vago, você vê que há um aumento da atividade desse neurônio, tá? Refletido por um aumento do influxo de cálcio. Se você administra insulina, você também observa um aumento da atividade desse neurônio, e se você administra os dois, o efeito ele é sinérgico, tá? Portanto, a gente agora começa a ter evidências de que o nervo vago ele também responde ao próprio GLP-1 e à insulina, tá ok, pessoal? Que são, combinadamente, hormônios aí, anorexígenos. E para finalizar aqui a nossa conversa, eu trago aqui uma linha de evidência que favorece a ação dos endocannabinoides. A gente tem a anandamida e o 2-AG, que são dois compostos endógenos, que têm como precursores lipídios. Tá? Esses dois ligantes, eles interagem com receptores endocannabinoides, tipo 1 e tipo 2. E essa resposta ela é interessante porque quando você estimula um receptor endocannabinoide, normalmente esse neurônio que expressa o receptor CB1 e CB2, quando ele é ativado, ele libera um neuropeptídeo, um neurotransmissor, que eu não sei dizer para vocês qual é esse neurotransmissor aqui, mas ele atua de forma retrógrada. Ou seja, quando você tem o circuito endocannabinoide estimulado, você vai reforçar um circuito orexígeno, ou seja, que te dá fome, e vai suprimir o circuito anorexígeno, que lhe dá saciedade. Então percebam, né, se a gente fizer aqui uma analogia com consumidores de maconha, quando se fuma maconha, o indivíduo normalmente tem a famosa larica, né? E normalmente não se encontra no estado de hiperatividade, muito pelo contrário. Então você diminui a atividade metabólica e você aumenta o apetite. Tá? Então mostrando que a estimulação do circuito endocannabinoide resulta em quê? Em aumento do apetite e diminuição da atividade energética, né? Do gasto energético. Sabendo-se disso, foi lançado aí mão de medicações, né, que atuassem como antagonistas desses receptores. Então vejam, por exemplo, a grelina, ela estimula o circuito endocannabinoide. Faz todo sentido, né? Aumenta o apetite e diminui o gasto. A leptina, que é um sinal que vem depois da refeição, faz o contrário. Ela vai diminuir a influência dos endocannabinoides, né? Reforçando, portanto, a circuitaria anorexígena. E aí foi, no início dos anos 2000, projetado uma molécula que atuasse como antagonista da isoforma 1, receptor CB1R, o Acomplia, né, o Rimonabanto. Esse Rimonabanto ele esgotou nas farmácias porque o pessoal comprou muito, né, essa medicação, porque de fato, ao antagonizar os receptores CB1R, os indivíduos eles vinham a perder peso. Tinham muito mais disposição e mais saciedade. Só que ele foi retirado do mercado em 2004, porque se observou muitos efeitos psiquiátricos, né? Alguns indivíduos aí na fase 4, né, de observação aí da medicação, eles cometeram suicídio. Então, se notou que havia aí distúrbios psíquicos, né, muito sérios, que ocorriam em alguns indivíduos, e em função disso, foi se cogitado então a retirada do mercado e de fato se retirou do mercado. Hoje se trabalha por receptores mais seletivos que atuem mais em CB1 ou CB2 periféricos e menos
em receptores centrais. Tá ok, pessoal? Só para ficar aí uma demonstração da história. E aqui é um esquema bem bacana que foi retirado daquele livro Fisiologia das Células aos Sistemas, da Laura Lee Sherwood, que vocês têm todo o esqueminha resumido, né? Então, após a refeição, a gente pode começar por aqui, ó, né? O que a gente tem? Tem após a refeição, se espera que diminua, então, a secreção de grelina, que quando está aumentada antes da refeição, ela induz circuitaria orexígena, mas a gente diminui a liberação de grelina após a refeição. Essa flechinha aqui tinha que estar para baixo. Aí nós temos aqui, após a refeição, a secreção de hormônios intestinais, que silenciam a circuitaria orexígena e estimulam a circuitaria anorexígena. A distensão gástrica via nervo vago passa pelo NTS, que no núcleo arqueado, né, regula aí a redução da ingestão alimentar. A colecistocinina pode ser via NTS ou via circuitaria no arqueado, ela estimula os neurônios anorexígenos. Tanto a insulina quanto a leptina, que vem após a absorção dos nutrientes, especialmente a glicose, eles inibem a circuitaria que induz o apetite e estimulam a circuitaria que induz a saciedade, né? Essa circuitaria que induz a saciedade, ela vem junto com a liberação de hormônio liberador de corticotrofina, hormônio liberador de tireotropina, e nós temos aí uma redução da ingestão alimentar, o comportamento de saciedade e um aumento da termogênese e da atividade metabólica, né? Na ausência da refeição, predomina a grelina, predomina a resposta aos substratos, a redução dos substratos, e essa circuitaria orexígena aqui, ela que prevalece e aumenta o apetite. Outros comportamentos em vias corticais superiores podem influenciar também a ingestão, para mais ou para menos, como eu disse, né? Depende de cada indivíduo. Tem pessoas que têm predileção a determinados cheiros, a determinados paladares, texturas de alimentos que respondem com maior apetite ou menor, né? Há quem adore jiló, há quem não adore. Então, isso tudo influencia. Nós temos aqui, por exemplo, componente estresse, ansiedade, depressão, tédio. Todos eles, para alguns indivíduos, resultam em ganho de peso ou perda de peso associado com aumento da ingestão ou redução da ingestão. A quantidade de comida disponível ela também influencia. A exemplo do que eu disse, se você faz 5 refeições dia e os volumes são grandes, você obviamente está ingerindo um aporte calórico maior, que pode, né, favorecer um acúmulo de massa. Comportamentos sociais, né, os happy hours eles são clássicos nesse exemplo. Você pode subestimar o efeito que tem os petiscos. Então, existem inúmeros estudos que já mostram que quanto maior o número de pessoas e quanto mais dura um happy hour, por exemplo, maior é a ingestão calórica que você faz. E se você faz isso com frequência, isso pode influenciar o seu ganho de massa corpórea. Se você convive com uma pessoa que come bastante, que gosta de alimentos ultraprocessados, você tende, né, a acompanhar esse comportamento, esse hábito. Então, tudo isso pode ser influenciado. Ok, pessoal? Então, de forma geral é isso. Eu recomendo que vocês deem uma olhada sobre conceitos de inanição, anorexia, caquexia, obesidade. O Guyton traz todos esses conceitos e que vocês acessem esse link aqui. É um texto de minha autoria que eu escrevi para um público mais leigo, né, tratando do tema do porquê nós temos ganhado peso, né, nas últimas décadas aí. E eu vou deixar disponível no Moodle para vocês também. Tá joia? Muito obrigado aí. E se vocês tiverem qualquer interesse na temática de obesidade e diabetes, eu me coloco à disposição. É uma área que eu tenho bastante intimidade. Espero que nós possamos aí construir um diálogo bastante produtivo ao longo dos semestres, ao longo do curso de vocês. E eu quero me colocar sempre à disposição aí no que for possível, especialmente pelo fato de eventualmente aí nós não tivermos tido a oportunidade
de nos encontrarmos presencialmente em função desse ensino remoto. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí, dentro do possível, dos conteúdos. Foi feito na melhor das intenções, a gente foi pego de surpresa aqui, né? Mas se passou qualquer informação, mais uma vez eu me coloco à disposição. Obrigado.